Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar como apoiar amigos e familiares que estão enfrentando dificuldades na sua saúde mental. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos do canal, né? Se possível se inscrever e deixar um like, isso vai nos ajudar bastante. A gente já vem fazendo alguns vídeos aqui sobre essa questão de saúde mental, a gente fala sobre isso em vários outros vídeos e a gente vai acabar deixando aqui no cardzinho no final do nosso vídeo para caso alguém queira assistir. A gente viu no vídeo anterior como a saúde mental acaba impactando na nossa vida, né? Então o vídeo de hoje é mais específico em relação a como eu, né, como um amigo e um familiar, posso estar acabando ajudando essa pessoa que está enfrentando essas dificuldades. E o primeiro passo, então, é eu saber e me educar sobre essa questão de saúde mental, né? Antes de tentar ajudar alguém aí em várias áreas da nossa vida, é sempre importante entender que esse amigo ou familiar ele está enfrentando. Por exemplo, aqui a gente está falando sobre a questão de saúde mental. Então eu preciso procurar informações e me educar sobre os diferentes tipos de transtornos mentais, como depressão. Preciso saber o que é uma depressão, quais são os sinais mais característicos, o que caracteriza uma pessoa que é ansiosa ou o que é um transtorno bipolar, entre outros aspectos. Então, a gente tem que estar bem preparado para poder oferecer um suporte. Claro que a gente não vai se tornar um especialista em questão de pouco tempo, mas a gente precisa ter pelo menos uma noção básica, nem que seja aquela pesquisa tradicional no Google sobre o que é isso, o que é aquilo, sintomas disso, para a gente poder, talvez, no mínimo, entender o que aquela pessoa esteja passando. E aí, a partir dali, tentar junto com ela procurar uma solução. Mas talvez o aspecto principal seja a gente ter uma escuta ativa. Por exemplo, muitas vezes as pessoas procuram pessoas de confiança, seja eu procurando alguém ou alguém me procurando, seja amigo, familiar ou colega de trabalho, e a gente precisa de alguém que nos escute, né? Então, estar ali presente, dar um apoio simples, nem que seja essa questão de ouvir, essa escuta ativa, ela envolve prestar atenção total, né? Então, se a pessoa está explicando determinada coisa, determinado fato, evita ficar mexendo no telefone ou distraído, olhando para os lados ou mexendo em algum outro item, né? Escuta ela ali, por mais que possa parecer bobagem para quem está escutando ou frescura, né? A pessoa estar ali comunicando o que ela está sentindo, o que ela pretende fazer ou o que ela está enfrentando na vida dela é muito importante. Né? Evitar aquelas interrupções, né? Ou fazer julgamento, por exemplo, fulano, eu fosse tu não fazia isso, porque isso é, não sei, evitar essa questão de julgamento. Por exemplo, a pessoa está falando que ela está se sentindo alguma questão da sua saúde mental, ela não está se sentindo muito bem, isso aí é coisa de louco, nem pensa nisso. Eu estou julgando aquela pessoa, estou dizendo que ela é louca, sem menos saber o que levou àquela situação. Então, só o escutar. E aí depois a pessoa perguntou o que a gente acha que ela pode fazer, então a gente tenta dar um apoio. Né? Normalmente as pessoas perguntam e pedem para a gente fazer o que eu chamo de perguntas mais abertas. Né? Então, assim, como está se sentindo? Ou como posso te ajudar? Evite minimizar os sentimentos da pessoa. Né? Ou oferecer soluções rápidas. Por exemplo, eu estou conversando com meu colega que ele está com dificuldade no relacionamento dele. Ele gosta muito da mulher dele, mas ela tem estado muito fria com ele, não está querendo mais conversar com ele, não quer ter mais intimidade com ele, e eu simplesmente chego para ele e falo, abandona ela, larga ela. Ou a família começou a passar por algum problema de saúde mental, né, em relação a um avô ou uma pessoa de mais idade, e eu simplesmente chego para ele, interna. Então é uma solução rápida, é só para evitar questões mais complexas. Então a gente tem que sempre cuidar em relação ao que a gente vai acabar falando para essas pessoas. A gente tem que evitar, então, essa questão de estigma, né? Infelizmente, existe um grande número de estigmas em relação à saúde mental, então a gente precisa evitar essa linguagem de estigmatização, né? E principalmente encorajar essas pessoas a procurarem uma ajuda ou até uma conversa franca com outras pessoas, né? E relacionar, resolver os problemas que ela tem naquele momento, mostrar compreensão, empatia, sem julgamento, para poder ajudar essas pessoas a passar pelo sofrimento que elas estão tendo, ou compartilhar experiências e sentimentos que a pessoa já teve. Por exemplo, meu colega de serviço ou a minha colega está desenvolvendo um quadro depressivo porque ela gostava muito de uma pessoa e ela descobriu uma traição. Mas eu já passei por esse processo de traição e eu posso dizer para ela que é uma situação muito dolorida, muito
sofrida, mas que não é o fim do mundo. Ela vai encontrar alguma pessoa ali mais à frente que vai compreender ela, não vai machucar os sentimentos dela, né, que ela precisa ter um tempo só para ela se desenvolver pessoalmente, focar no que ela gosta, evitar de ficar mexendo nas redes sociais daquela pessoa. Então, ter esse tipo de conversa e esse tipo de informação com as pessoas vai ajudar bastante. Se a pessoa não consiga oferecer esse apoio ou ela não se sinta capacitada para oferecer esse apoio, que ela consiga ou pelo menos encoraje essa pessoa a procurar um tratamento profissional. Aí a gente tem a questão de procurar um atendimento clínico primeiro com um médico da unidade básica de saúde ou um atendimento mais avançado já com algum especialista, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação, para que esse profissional, que é mais capacitado que eu, um simples ouvinte aqui que vou estar conversando com alguém, possa tomar decisões e procurar uma solução para o problema que aquela pessoa está enfrentando. Aí seja a solução de apenas fazer terapia, aquelas conversas com psicólogos que muitas vezes abrem a mente das pessoas para problemas que elas estavam enfrentando, explica a origem ou apresenta uma solução para aquela questão, mas seja a questão de ter que usar a medicação para dar um controle inicial e depois fazer a terapia ou fazer as duas ao mesmo tempo, são questões que vão ser importantes. Tem o aspecto que a gente tem que cuidar de si mesmo, então, além de apoiar essas pessoas que a gente vai estar conversando, aí a gente tem que ter um momento para cuidar de si mesmo, né? E isso pode ser emocionalmente exaustivo, por mais que a gente viva com pessoas que provavelmente têm depressão e ansiedade, às vezes dos graus mais avançados que tem, a gente tem, claro, tem que estar ali para apoiar, ajudar a todo momento, só que a gente não consegue ficar 24 horas ali, porque querendo ou não, aquilo pode impactar também na nossa saúde mental. Então a gente precisa reservar um momento ali para nós, para fazer aquilo que a gente gosta, né? Ou aquilo que a gente mais precisaria fazer no momento para resolver algum problema que está nos afligindo. Por exemplo, é mais comum pessoas de mais idade, depois de terem alguns transtornos ao longo da sua vida, os filhos ficarem empurrando um para o outro, o pai ou a mãe que está com problema de saúde mental. Isso vai acabar que impacta mais ainda a saúde mental daquela pessoa, né, da pessoa que estava com o problema. Aí, por exemplo, tem 2 filhos e apenas um fica cuidando. Passa praticamente 24 horas, 7 dias por semana, ali na volta. Ele vai dar o apoio necessário? Com certeza vai estar ali ajudando e tudo, mas e a saúde mental dele? Quem diz que aquilo não está impactando ele também? Então, muitas vezes as pessoas têm que ter esse cuidado também. Por mais que elas sejam a única fonte de apoio e de carinho que uma pessoa esteja recebendo, elas vão ter que ter um tempo para si também, para cuidar da sua saúde mental, porque senão depois no futuro pode ser ela enfrentando essa mesma situação porque ela negligenciou a sua saúde mental. Tem uma questão de manter a esperança, então a recuperação de problemas mentais, ela pode ser um processo longo e desafiador, mas ela acontece, a gente tem que ter sempre esse pensamento positivo, esperança, estar disposto a ajudar a pessoa que está enfrentando aquilo, ou nós mesmos, se enfrentamos algum aspecto, manter essa questão de uma esperança em nós mesmos, uma esperança no nosso futuro, né? Celebrar pequenas conquistas que a gente tem, cada progresso que a gente tem vai ser uma luta, com certeza vai ser, mas a pessoa, se conseguir enfrentar ela e passar por ela, vai ser muito mais benéfico também. Então a gente tem que ter esse cuidado de sempre estar esperançoso em relação ao nosso futuro e ajudando as pessoas também. A gente precisa ter sempre um ambiente seguro de suporte, aí a gente volta àquela questão do exemplo anterior, né? Não adianta eu ser o suporte para uma pessoa que está enfrentando algum tipo de problema e eu não ter esse suporte também para conversar com alguém, desabafar com alguém, trocar uma ideia de vez em quando para ver se o que eu estou fazendo é realmente 100% correto ou eu posso melhorar em algum ponto. Então a gente precisa ter esse suporte de outras pessoas. E aí, se não tem outras pessoas, que seja de um profissional. Um ponto que a gente tem que estava conversando esses dias aqui numa roda de conversa sobre saúde mental é a questão de evitar conselhos não solicitados. Embora possa ser tentador a gente dar conselhos e soluções para as pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade, muitas vezes a gente precisa apenas estar ouvindo elas, em vez de dar esses conselhos. Se a pessoa perguntar, fulano, meu colega aqui me expressou todos os sentimentos que ele está tendo, tudo que ele está passando, todo o sofrimento dele, e ele perguntou o que eu acho que eu posso fazer. Eu posso dar uma opinião, né? Mas aquilo não vai ser uma sentença que ele tem que seguir, né? Vai ser apenas uma opinião que eu vou estar emitindo. Ou eu posso dizer que eu não me sinto capacitado para dar aquela opinião e que ele precisa procurar a ajuda de alguém.
Às vezes nós gostamos de escutar os problemas das pessoas e dar conselhos meio rápido às vezes. A gente tem que tomar cuidado, porque isso pode acabar causando mais problema para quem já está enfrentando essa questão de saúde mental. A gente conversa sempre aqui sobre questões de comunicação aberta, que é ter esse suporte contínuo, ter um ambiente ali seguro que a gente possa conversar com as pessoas, que elas não... Por exemplo, estamos conversando aqui que eu estou passando por um problema de saúde mental em decorrência de uma ansiedade em relação a relacionamentos e eu não estou conseguindo ter a ereção que eu gostaria de ter. Aí eu estou conversando com uma pessoa que eu considero meu amigo ou uma pessoa de confiança, eu digo para essa pessoa que eu estou tendo essa dificuldade, no dia seguinte, metade do meu grupo de amigos está sabendo que eu não estou tendo uma ereção e eu não consigo ter relações sexuais com uma pessoa. Isso não vai ajudar em nada, né? Então só vai acabar piorando essa questão da saúde mental da pessoa. Então a gente tem que saber que a gente precisa ter essa comunicação aberta, com certeza precisa, mas a gente tem que ter sempre essa confiança de quem está ali nos ouvindo, e nós que estamos ouvindo temos que passar essa confiança para a pessoa, que o que ela está enfrentando, o que ela está passando, a gente não vai passar adiante para outras pessoas. Isso é uma questão de respeito. Se a gente não respeita essa questão, a gente não tem que estar ali então escutando, né? Vai estar muito mais piorando aquela questão de saúde mental do que ajudando. Quando a gente está conversando com essas pessoas, então, sobre questões de saúde mental ou algum transtorno, problema que ela esteja enfrentando, a gente consegue ficar atento a pequenos sinais, como, por exemplo, algum sinal de crise ou de problema que essa pessoa possa estar querendo causar a si mesma, né, como uma fala sobre suicídio ou automutilação. E aí, se a gente percebe isso, a gente tem que entrar em contato da forma mais imediata possível, ou com algum familiar em relação a essa pessoa, ou diretamente com algum profissional, ou algum serviço de emergência, ou dessas linhas de apoio de crise. A gente tem algumas escolas aqui na nossa região de abrangência, onde os alunos muitas vezes falam em fazer automutilações, né, se cortar com navalhas, se cortar com gilete, ou facas, tesouras. Às vezes os alunos falam em suicídio, e as pessoas não podem negligenciar isso. Não vai dizer assim, é frescura do fulano, ele fala que vai se matar, mas não faz nada. Aquele famoso ditado, quem fala não faz. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Se a pessoa falou, cara, às vezes pode significar que ela não queira fazer, mas ela está dando, o corpo dela está dando um sinal de alerta para que alguém consiga ajudar ela. Porque, querendo ou não, essa questão de tirar a própria vida, ela é uma questão mais complexa. Se a pessoa está se sentindo ruim, impactada com uma vida negativa, nada impede que ela falou, ela vá lá e faça. Então a gente tem que ter sempre essa noção. Se a pessoa deu algum sinal, ou a gente percebeu algum desse tipo de sinais, é o momento que a gente tem que agir, tem que dar um apoio, tem que chamar um profissional que possa conversar com ela. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele falou sobre essa questão de como a gente pode auxiliar amigos, familiares, conhecidos em relação à saúde mental, né? A gente passou aqui por diversos aspectos que são importantes da gente cuidar. E essa questão, ela é muito desafiadora, né? Falar sobre saúde mental com outras pessoas, entender a saúde mental das pessoas, ela é desafiadora, mas ela também vai ser significativa para ajudar essas pessoas, né? Compreendendo elas com paciência, empatia, encorajando tratamentos com profissionais, vai ser fundamental para a gente conseguir ser o ponto de virada daquela pessoa. Muitas vezes essas pessoas precisam de alguém que dê o apoio necessário para elas saírem daquela vida de muita ansiedade, muita tristeza, de muita depressão, para elas conseguirem reverter isso e conseguir seguir com a sua vida plena, ter suas atividades diárias que elas possam realizar, possam evoluir profissionalmente, evoluir em relação à sua família. E a gente precisa ter essa rede de apoio em relação à saúde mental. A gente apoiando outras pessoas e outras pessoas nos apoiando. É a única maneira que a gente tem de sempre seguir se desenvolvendo. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.